Olá, sejam todos bem-vindos. Na capacitação de hoje, nós vamos ter um tema voltado para a agricultura do município de Blumenau, que pode se estender também para algumas realidades aqui da região do Médio Vale do Itajaí. O tema será uso e conservação do solo nos cultivos anuais de Blumenau. Como manter a produtividade de suas lavouras anuais. Mas a gente se pergunta, então, o que é solo? Né? Afinal de contas, o que é o solo? Né? Nós costumamos conceituar de solo a camada da superfície terrestre que se destina à agricultura. Sua fertilidade e estrutura está relacionada com o tipo de formação geológica que a superfície terrestre recebeu, daquela região, daquele estado, daquele país. Né? Vamos tentar explicar de uma maneira bem resumida, né, como é esse processo de formação geológica do solo, porém sem a pretensão aqui de substituir alguns conhecimentos muito específicos, né, que os profissionais que estudam a gênese do solo dominam. Mas como a intenção aqui é tentar fazer com que o agricultor compreenda a importância do uso correto, né, de proteger o solo, e para que ele compreenda a importância, ele precisa saber o porquê das coisas. Todos nós precisamos saber o porquê das coisas, né? Então, de uma maneira bastante resumida, né, a gente vai tentar explicar isso. O planeta Terra, né, ele tem dentro do seu centro gravitacional, digamos assim, uma chama incandescente, que são as larvas que às vezes a gente vê em erupção nos vulcões, né? Então, esse centro do planeta estaria sempre incandescente e em contínua erupção. Né? Agora, menor ou maior esses processos, hoje, digamos assim, é muito menor do que pode ter sido há milhões e bilhões de anos atrás. Mas, de uma maneira geral, o objetivo, assim, para conseguir compreender, é que esse é o processo que ocorreu de dentro para fora, né? As explosões, as erupções, com o contato da superfície, esse magma vem a perder a temperatura, se esfriar, se solidificar, e com a ação do intemperismo, do clima, enfim, né, ventos, água, sol, essas rochas acabam sendo, digamos assim, tornando-se mais permeáveis, né, que a gente vai chamar de rochas sedimentares. Então, de uma maneira bem resumida, os solos são formados de rochas vulcânicas e sedimentares. E aí há uma série de tipos de fragmentos, né, da origem desse material, que vão dar origem a solos mais férteis, e solos, sob o ponto de vista da agricultura, né? Solos mais férteis, solos não tão férteis, em termos de não somente químico, mas também como de estrutura do solo, solos mais profundos, solos menos profundos. Então, de uma maneira geral, a gente trabalha esses três conceitos, né? O magma, as rochas e o intemperismo. Aqui mais uma ilustração onde vocês poderiam ver de uma maneira assim como se dá a formação do solo agrícola, né? Inicialmente o processo de intemperismo ocorre direto na rocha, né? Que vai causando essa desintegração da rocha pelas ações dos agentes externos, chuva, ventos, enfim. Com essa desintegração da rocha, que são minerais que vão ficando solúveis, né? Existe a formação, então, do material orgânico, pequenas e pouco evoluídas sob o ponto de vista de
formato da célula, da complexidade do organismo, inicialmente teríamos a formação de organismos bem simples, né? E unicelulares, depois acaba evoluindo. Em termos de vegetação, a gente vai começar com pequenos musgos, depois a vegetação vai se tornando mais complexa, inicialmente plantas que não produzem flor, depois produzem flor, depois produzem frutos, e o processo, conforme vai também se tornando mais complexo, esse solo e esse material que nasce, vive e morre e acaba se desintegrando, então o solo vai formar solos mais férteis, mais profundos, né? Uma coisa não está dissociada da outra, né? O solo do clima, o clima da vegetação, então é a natureza em ação. E assim se dá, né, de uma maneira bem simples, a formação de um solo, os horizontes, né? A camada mais superficial seria a camada que tem mais condições de receber o desenvolvimento de uma raiz. Então, ali vai ter uma camada maior de matéria orgânica, né? E a gente vai chamar geralmente do horizonte A, no horizonte zero, né? São essas camadas aí que envolvem os cultivos agrícolas. Quanto mais essa delimitação, a gente pode ver na figura seguinte, entre os horizontes, a gente pode dizer que os solos são mais maduros, certo? Nós talvez estejamos aqui entre um solo mais jovem, com poucos horizontes definidos e mais cedo se chega à rocha, né? Não é um solo tão profundo, e em relação a outros solos, até mesmo do estado de Santa Catarina e do Brasil, em relação a solos mais férteis, né? A gente sabe, por exemplo, que São Paulo possui terras bem férteis, solos mais profundos, o Paraná. Então, isso reflete também como se desenvolve a agricultura do lugar, né? O oeste catarinense, meio oeste e oeste catarinense também possui um solo bem diferente em relação aos solos aqui da região litoral norte, que nós chamamos, né, que compreende o médio vale do Itajaí e o vale do Itapocu, que são as regiões ali de Joinville, as duas microbacias. Mas, né, são questões que foram formadas há milhões de anos atrás e agora não tem como a gente mexer nisso. O que a gente pode é tentar compreender. Aqui apenas uma ilustração para entender um pouco da complexidade da formação dos solos no nosso país, que é o Brasil, né? Os tipos de rochas, né, sedimentares que deram a formação. Não há como dizer que determinada cor implica num solo mais ou menos melhor ou pior sob o ponto de vista da agricultura, né? Existe sim algumas características que dificultam os cultivos, mas de uma maneira geral não somente essa origem da rocha é que vai determinar a fertilidade deste solo, e sim as ações do tempo, ao longo do tempo, né, de muito tempo, estamos falando aqui de muito tempo, é que vai dar uma configuração de bom, médio ou não tão adequado para a agricultura. Aqui uma imagem do estado de Santa Catarina, né? Nós podemos ver aqui a diferença também das origens, né, desse solo, em função dos diferentes tipos de rochas também, né? Vamos ver aqui que a região, como eu disse antes, do meio oeste e o oeste possui características diferentes, né? O pH lá geralmente é
menos ácido que a nossa região aqui, litorânea e Alto Vale do Itajaí, e isso acaba, os solos também eles têm uma capacidade um pouco mais profunda, mas também tem pedra, tem regiões com muita pedra, também tem as dificuldades para se trabalhar a agricultura, né? Aqui uma ilustração, né, de uma classificação dos solos, que são os estudiosos que trabalham isso, né, para dentro dessa complexidade toda de coloração, de fertilidade em relação a níveis de matéria orgânica, fósforo, o pH, né, o tipo do horizonte, características dos horizontes superficiais, se tem, então, uma classificação dos tipos de solo. A gente poderia dizer que nossa região aqui, ela representa muito da nossa região é representada pelo cambissolo, né? E também alguma parte dos argissolos, antigamente denominados podzólicos, né? Então, para se chegar a essa classificação, houve muito estudo, muitas caracterizações, muitos critérios são utilizados, né? E se chegou a essa classificação. E em Santa Catarina, então, aqui só para aprofundar um pouquinho, né, diríamos assim que nosso solo foi formado por 5 grandes domínios geológicos, né, que é o embasamento cristalino, as coberturas vulcano-sedimentar eopaleozoicas, cobertura sedimentar gondovânicas e rochas efusivas, formação da Serra Geral e cobertura sedimentar quaternária. É preciso entender, então, que essa formação geológica de Santa Catarina, ela pode datar de mais de 2,5 bilhões de anos, né? Então, a gente está falando aí de um tempo que pode ser antes da Era do Fogo, digamos assim, né? E hoje a gente já vive uma condição, assim, digamos, de plenitude, com regiões bem definidas, né? Que acabaram também definindo a vocação da agricultura, a vocação econômica da região. Claro, né, que a gente não está falando aqui de todo o processo de intervenção do ser humano, né, da cultura do ser humano e de como ele se interagiu nas diferentes regiões do estado, que também, é claro, que define, então, vai definir, então, essas diferenciações e essas vocações na região, né? Mas o nosso solo, então, aqui do Vale Europeu, a gente vai entender que ele tem praticamente esses 3 tipos mais comuns aqui de classes, que é o podzólico vermelho-amarelo, o cambissolo e o glei pouco úmido. Esse glei está muito relacionado com as áreas que têm a característica de serem hoje, né, possíveis de sistematização e ocupam então as áreas de arrozeira do estado de Santa Catarina, a maioria, e muito glei ainda na nossa região, no município de Blumenau existe, porém, como a cultura alemã, ela não é muito voltada à questão da produção do arroz, não se voltou aqui especificamente, né, no município de Blumenau, as áreas não foram então sistematizadas para a arrozeira. E hoje, devido à complexidade que é o sistema de arroz irrigado, a exigência de máquinas e o transporte dessas máquinas em uma região bastante urbanizada, como é Blumenau, isso fica fora de cogitação, mesmo existindo, digamos assim, essas terras, né? Essas terras hoje são essas baixadas que a gente vê, que a maioria são com pastos, né? E acabam, então, não sendo utilizadas para a agricultura, porque precisariam, com certeza, se for fazer um uso agrícola, né, que fosse feito processos de drenagem mais intensos para que se consiga produzir adequadamente nessas áreas.
Então, assim, pensando no tudo que aconteceu, né, a gente vai chegar à conclusão que, infelizmente, nossos solos têm alguns problemas que a gente precisa enfrentar em relação à produção agrícola, né? Como eu comento anteriormente, eles são pouco profundos, são ácidos, têm pouca matéria orgânica, o relevo é inclinado e eles são mal drenados naturalmente. Então, o que, que acontece? Eles necessitam de calcário, necessitam de adubação orgânica e mineral para corrigir os nutrientes, ocorre uma grande perda de nutrientes com lixiviação, pode ocorrer, né? São solos de fácil compactação e também de fácil erosão. Nesse sentido, o que a gente preconiza é que, digamos assim, os estudos, né, das ciências agrárias recomendam fazer nesses tipos de solo, principalmente aqui falando dos cambissolos e dos argissolos, que não seriam então os solos das baixadas, e sim de um relevo médio a inclinado, seria retirar o alumínio da solução do solo, porque ele naturalmente está lá por ser um solo ácido e o alumínio dificulta o desenvolvimento do sistema radicular da planta, né? Então, nós precisamos colocar o calcário para retirar o alumínio da solução do solo, aumentando a saturação de bases, corrigir fósforo e matéria orgânica do solo, evitar a lixiviação, evitar a compactação e evitar a erosão. Essas são, então, as recomendações dos profissionais das ciências agrárias para lidar de uma maneira sustentável com os solos da nossa região. Então, como é que a gente pode pensar, né? Primeira coisa, como é que eu faço isso, né? Primeira coisa é não ignorar as recomendações técnicas dos profissionais da área, né? Da área das ciências agrárias, técnicos agropecuários, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais. Todos eles têm uma base de conhecimento científico, né, que pode dar recomendações com o objetivo de dar sustentabilidade a esses cultivos. Então, retirar o alumínio da solução do solo, aumentar a saturação de base, corrigir fósforo e matéria orgânica, evitar compactação, evitar erosão, é sim o nosso grande desafio. E como é que eu faço isso, né? Como é que eu retiro alumínio? Já comentei anteriormente, eu vou fazer a aplicação de calcário, né? Vou fazer o processo de calagem no solo. Mas aí a gente vai perceber, nós temos uma curva clássica que é estudada e já foi comprovada, né? Devidamente comprovada por métodos científicos, que a partir do momento que existe uma alta do pH linear, crescente, que passa dos 6,5, passa dos 7, digamos assim, no solo, eu vou começar a ter problemas com o decréscimo de alguns nutrientes que estavam prontamente disponíveis anteriormente na solução do solo. Né? Entre eles vai ser o ferro, o cobre, o manganês, o zinco, o próprio fósforo. Então, o que, que acontece? Eu tenho que corrigir o pH, sim, na nossa região. Preciso, mas não em excesso. Tem um limite, né? Se eu ultrapasso esse limite, eu causo outras deficiências no meu solo. E isso é muito importante os agricultores compreenderem, porque existe essa dificuldade, né, desse entendimento que o calcário seria um adubo, e ele não é. Ele é um corretivo de acidez. Então, a gente frisa novamente aqui, cuidado com o excesso de calcário. Ele pode causar deficiência de outros nutrientes. Além disso, né, como é que eu vou fazer a correção do fósforo? O fósforo, naturalmente, ele é muito baixo na nossa região, né, e ele limita demais o desenvolvimento das plantas, a ausência dele, a deficiência dele, né, em termos de disponibilidade para o sistema radicular das plantas. Eu preciso fazer a aplicação desse fósforo
depois do calcário. Eu não devo fazer junto, eu devo fazer depois e devo fazer a lanço, espalhando por toda a área. Essa é a recomendação clássica do fósforo, né? São passos que eu tenho que dar para iniciar, quando eu vou preparar um solo, né? Para os cultivos. Às vezes nunca foi feito essa etapa corretamente e eu acabo tendo problemas, né, nos meus cultivos subsequentes. Qual tipo de fósforo que eu vou usar? Eu vou usar o super triplo, eu vou usar o super simples, eu vou usar o fosfato natural, posso usar qualquer um desses, eu tenho que fazer uma avaliação econômica, né? Porque se eu usar o super triplo, eu vou, em relação ao super simples e o fosfato natural, eu vou precisar da metade da dose em relação a esses últimos dois. Porém, eu tenho que ver o preço dele e também ter consciência que a disponibilidade dele é mais rápida, né? Ele fica prontamente disponível e se eu tiver um sistema fragilizado, que permite aí uma erosão fácil, eu vou acabar ainda perdendo muito rapidamente esse fósforo. Então, é uma decisão que cada caso, cada situação, o técnico e o agricultor devem conversar e ver o que é a melhor decisão a ser tomada naquele momento. Em relação à matéria orgânica, né, é preciso dizer que esterco não aumenta a matéria orgânica do solo, né? O que pode acontecer é naquele cultivo ficar disponíveis mais nutrientes para a planta, nutrientes com uma origem orgânica, mas não é a mesma matéria orgânica do solo. É diferente, a matéria orgânica do solo é um processo diferente. Então, essa matéria orgânica do solo é que nós precisamos ou manter, ou seria o ideal aumentar, né? Mas é muito difícil aumentar 1% de matéria orgânica no solo. Tem que ter muito planejamento e práticas realmente muito conservacionistas, né, do ponto de vista de evitar a exposição desse solo à atmosfera. Então, com certeza, se a gente conseguisse ter aí níveis de 3,5%, 4% de matéria orgânica no solo, nós teríamos uma garantia de produtividade muito melhor. Não é o que acontece nos nossos solos, geralmente, né? A nossa matéria orgânica está 2, 2,5%. Então, isso é uma questão que a gente vai precisar melhorar e muito, né? Como é que eu evito a lixiviação? Afinal de contas, o que é a lixiviação, né? É uma questão complexa. Os nutrientes se perdem para as profundezas do solo, né? Não é um processo de erosão. Eles acabam sendo carreados para canais onde existe a água do solo, né? E acabam indo para os lençóis freáticos, para os aquíferos, né? E é um risco também, e já se comprovou isso, de contaminação do solo. Por isso também a gente não recomenda que uma prática muito comum aqui em Blumenau é a retirada do esterco de poedeira das granjas que temos aqui. É um material muito bom, faz bem para o solo, mas nós não recomendamos que ele fique exposto, armazenado, digamos assim, num tanque escavado, né, onde esse material ficaria ao ar livre e em contato direto com o solo, porque com o passar do tempo, esses possíveis contaminantes que existem, né? Existem esses produtos químicos, nitratos, essas coisas que já tivemos problemas em outras regiões do estado, como o dejeto de suíno, vão acabar contaminando o lençol freático. É claro que aqui é numa quantidade muito inferior à realidade que nós tínhamos nas áreas rurais dos municípios do oeste, onde existe a suinocultura, né? Porém, é uma prática que precisa ser orientada para que ela se torne um pouquinho mais sustentável, né? E evite
esses problemas futuros nos nossos solos e principalmente na nossa água, né? Porque toda essa água, ela acaba sendo, digamos assim, é tão complexo que a gente pensa que não, mas uma contaminação de água nas áreas rurais acabam por determinar contaminação de água no rio Itajaí. E o rio Itajaí, ele é utilizado para a dessedentação humana, né? Então, as captações de água, tanto da Casan como do Samai, são feitas no rio Itajaí, né? E isso a gente às vezes fica pensando, não vai acontecer, a água vem de outro lugar, vem de uma nascente, não, a água é pura, não. Quanto maior a contaminação, mais difícil o processo de limpeza dessa água, né? E mais, digamos assim, pesada quimicamente ela pode ficar quando se necessita de fazer uma série de procedimentos para que ela se torne potável, digamos assim, né? Então, essa é a nossa preocupação, evitar lixiviação, evitar compactação, né? Solos mal drenados naturalmente e com horizontes pouco profundos, que é o caso dos nossos solos aqui, eles são mais propícios à compactação. O preparo do solo repetitivo com um único implemento, principalmente a rotativa, são os grandes causadores da compactação. A utilização do garfo ou o subsolador diminui a compactação naquele momento, quebra aquela camada compactada, mas causa outros problemas. Expõe a matéria orgânica, que vai ser rapidamente degradada pelo intemperismo. Então, não é que a gente não quer, é contra o uso da rotativa, é contra o uso do subsolador. Ele tem que ser usado dentro de um planejamento técnico, dentro de uma necessidade técnica, certo? Chuvas excessivas, por exemplo, né, após uma subsolagem em um solo de relevo inclinado, é a pior coisa que pode acontecer. Levará anos para recuperar este solo em termos de estrutura e matéria orgânica. E, por fim, a erosão, né? Como eu evito a erosão? A erosão é um processo que eu tenho que estar ciente que ele pode acontecer, porém, para nós aqui na região, ele se dá principalmente na fase de preparo do solo. É o maior risco de acontecer o processo de erosão, porque é onde eu deixo o solo mais vulnerável naquele relevo, né? E é aí que pode acontecer. Para Blumenau, o que a gente tem? A gente tem poucas áreas disponíveis, pequenas áreas disponíveis para a mecanização. Então, eu preciso trabalhar, acaba acontecendo um preparo do solo excessivo naquele espaço pequeno, né? E sucessivamente eu posso estar perdendo solo, dependendo da situação, se ocorrem chuvas excessivas na época que eu estou fazendo o preparo do solo, eu vou ser muito prejudicado em termos de fertilidade para a cultura seguinte, né? Então, essas noções assim da nossa peculiaridade é importante que a gente tenha, certo? O que eu coloco assim como desafios para uso e conservação do solo em Blumenau: priorizar o preparo do solo corretamente para a execução da calagem e correção do fósforo, evitar o círculo vicioso entre a rotativa e o subsolador. Preparo do solo tem que ser em curva de nível, né? Produtor deve estar consciente que um bom preparo do solo exige baixa velocidade de operação da máquina. Esse operador trabalhar com a máquina muito rápida, né, para que o serviço possa render e o agricultor pague menos horas máquinas, isso não é uma boa ideia, né, para o solo,
pode ser financeiramente para o produtor rural, mas não é uma boa ideia para o solo, é uma péssima ideia para o solo, né? Então, o que a gente, além da conscientização disso por parte do produtor, a gente entende que o operador de máquinas da prefeitura precisa também se conscientizar das questões que envolvem o correto uso e conservação do solo e deve receber apoio dos seus gestores para este fim. Né? Trabalhar devagar, evitar o preparo do solo excessivo. Quando houver problemas, né, que da dificuldade de entendimento do agricultor por parte desses temas, né, chamar a equipe técnica para que a equipe técnica disponível na prefeitura possa auxiliar nesse planejamento, né, e nessa discussão para um uso mais sustentável do solo. Agora, uma questão que eu coloco aqui para vocês. Trator grande, compacto solo, é mito ou verdade? É mito, né? O que a gente tem é que a distribuição do peso entre os pneus é calculada para equilibrar esta proporção. Então, quanto maior o peso, maior o volume de ar nos pneus e acaba distribuindo esse peso. Então, por isso que a gente diz que às vezes um animal pode compactar mais o solo, porque a área a superfície que está no solo é muito menor proporcional ao peso dele. Né? A superfície que entra em contato com o solo são os 4 cascos, bem diminuídos em relação ao peso desse animal, que pode ter 300 quilos, 400 quilos. Né? Então, não é o peso do trator grande que compacta o solo. Né? O que compacta o solo o que implica, não o que compacta o solo, o que implica em problema ser um trator grande, né? O que é o problema do trator grande é que para as áreas pequenas que a gente tem, né? Às vezes eu vou trabalhar numa largura de 20 metros, de 30 metros, e é muito difícil um trator fazer manobra nessas áreas, justamente para ele trabalhar em curva de nível. Né? Então, ele perde área, ele precisa fazer a volta, né? E como é que eu faço isso? Né? Aí ninguém quer perder terra, porque a terra é pouca. O que o operador de máquina acaba fazendo? Trabalhando de cima para baixo. E isso é um crime, sob o ponto de vista de sustentabilidade do solo. Né? A partir do momento que eu uso o preparo do solo de cima para baixo, a hora que aconteceu uma chuva, vem tudo para baixo, né? Vem milhões de anos para baixo. Esse é o problema. Né? Então, são questões que a gente precisaria estar discutindo, né? Como é que eu vou romper esse círculo vicioso da rotativa e a subsolagem no solo, né? Algumas questões aqui que a gente traz para tentar ir melhorando isso ao longo do tempo é a importância que tem o planejamento. O planejamento é muito importante, né? Quando eu vou preparar uma área para um cultivo anual, eu preciso planejar. O primeiro passo é uma conversa com os técnicos da prefeitura, né? Os técnicos agropecuários, e fazer uma coleta de solo, mandar para o laboratório para a gente entender a que pé anda essa fertilidade. Conversar com o técnico e o operador de máquinas para conciliar maneiras de preparo do solo com menor degradação do mesmo, né? Aquela conversa que a gente teve agora. Ter paciência para fazer o cultivo. Quanto maior o planejamento, menor as chances de frustrações de safras no futuro. A pessoa quer sair plantando, né? Compra um terreno ou resolve plantar, é época de plantar, mas não pensa no planejamento anterior. Ter condições financeiras para investir na lavoura. Né? O calcário não é adubo, eu preciso me preparar para ter condições de pagar as horas-máquinas, ter condições de pagar os fertilizantes corretos que eu devo usar e na quantidade correta, para garantir que eu tenha esse retorno da lavoura. Né? Via de regra, nossas produtividades são baixas, né? E o nosso custo fixo de uma lavoura anual, ele é
praticamente o mesmo para uma produtividade média baixa e uma produtividade média alta. Eu uso o mesmo número de horas, eu faço a mesma adubação. Então, às vezes, aumentar um pouquinho a adubação, não ficar dependente somente do calcário, investir num cultivo mínimo, num plantio direto, né? São coisas que vão garantir uma alta de produtividade e sustentabilidade para aquele cultivo, certo? É importante? É importante. Então, um dos passos também é participar das discussões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e buscar, juntamente com a equipe técnica agropecuária do município, IPAGRE, os técnicos da prefeitura, né, novas soluções para problemas antigos. Esse processo de participar do conselho é importante porque é ali que se decide e se opera também a gestão da patrulha mecanizada. Então, é preciso que exista sempre um diálogo entre a sociedade, os agricultores e o poder público, né, representado ali pelo diretor de desenvolvimento rural, que hoje é o Josmar, né, representada pela gerente Roseli Paga, o responsável pela patrulha mecanizada, representada ali como uma entidade do governo pela IPAGRE, pelo LODE, né, ou pela Fabiana, em alguns momentos. Então, é isso que a gente precisa, avançar nesse diálogo e entender essas complexidades. Ainda deixar aqui para vocês uma orientação bem básica, né, das ferramentas que podem ser utilizadas para a coleta do solo. Nós temos na EPAGRE esse tipo de trado aqui, que ele acaba fazendo uma coleta na forma de cilindro, mas o agricultor é muito comum, ele pode usar a pá reta, sem problema nenhum, né? A pá reta também tem essa altura aqui de 20 centímetros de profundidade, ele vai desprezar as duas partes laterais, vai coletar apenas essa parte aqui mais central. Vai pegar solo de vários locais da sua lavoura, não só de um lugar, né? E vai colocar dentro de um balde, vai mexer muito bem, misturar todo esse material e daqui ele vai tirar não mais que 400 gramas para mandar para o laboratório. Esse é o processo, digamos assim, básico para uma coleta ter um pouco mais de sucesso, né? Representar um pouco mais a verdadeira condição de fertilidade e estrutura daquele solo. Então, por fim, gostaria de agradecer a todos, né, pela participação nessa capacitação online, dizer que é uma ferramenta nova que nós estamos experimentando também em função da pandemia, né? Muitos de nós acabamos optando por canais assim de comunicação, mas vocês podem deixar suas dúvidas no chat, né? E também nós temos os nossos contatos que a gente passou no link para divulgação desse evento e podem entrar em contato diretamente conosco para maiores intervenções, dúvidas, até observações que vocês têm feito em relação ao manejo do solo no município de Blumenau e na nossa região. E desejo a todos uma ótima safra e excelentes cultivos, né, para todos nós. Obrigada, boa noite.